Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Kati Crochê. O vídeo de hoje vai ser o passo a passo, tá bom, gente? Da caixa acoplada para combinar aí com o nosso joguinho. Já tem aqui ensinando a fazer o tapete. O tapete aqui eu fiz com 3 desenhos, mas você pode fazer assim, ó, com 2 desenhos, fazendo um mini tapete, é mais rapidinho, tá bom? E aqui é a tampa do vaso, tá? Então já tem o passo a passo do tapete, da tampa do vaso e agora vai ser da caixa acoplada. Vou estar fazendo também a porta papel higiênico, tá? E agora o tapete U, eu não tá nos meus planos, mas se vocês escreverem aqui pra mim, caso vocês forem precisar do tapete U, tá bom? Vocês escrevem, que aí eu vejo se dá pra eu estar gravando passo a passo, tá? Vou passar mais informações ali da caixa acoplada pra vocês e a gente já vai pra aula. E a caixa acoplada, gente, eu confeccionei com barbante espessura número 6, tá bom? Mas eu usei aqui 2 agulhas, tá? Porque o meu ponto, ele é muito apertado, então eu tenho que estar fazendo aqui, ó, a parte de cima com a espessura 4 milímetros, e eu fiz aqui na parte da barrinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa parte aqui colorida eu fiz com agulha 3,5. Se seu ponto é apertado também, gente, você pode fazer só a parte de cima, só essa parte de cima com uma agulha maior. Quando começar a descer na caixa acoplada, aí você muda para 3,5, tá? No passo a passo eu faço essa troca de agulha somente aqui na barrinha, tá bom? E eu faço assim, gente, a cor que eu começo aqui é a cor que eu coloco na barrinha, mas também vendo ela toda numa cor só, né? Você não precisa fazer aí troca de cor, tá bom? As medidas, ela cobre até 44 centímetros, porque ela estica, né? Mas ficou aproximadamente assim, gente, essa parte aqui comprida, 42 centímetros, aqui 20 até 22 centímetros ela cobre, tá bom? E desce aqui na caixa acoplada uns 10 centímetros só, porque o tom tá me atrapalhando aqui. Desce uns 10 centímetros só, porque é um padrão que eu já venho fazendo, tá bom? Que aqui eu subo 4 carreiras na lateral, tá? Quando começa a descer, na cor que eu fiz a parte de cima, depois 3 carreiras na cor do bico de acabamento, tá bom? Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. E o peso eu não tenho como passar aqui pra vocês, a minha balança quebrou, mas aproximadamente aí, gente, deve ser uns 230 gramas, tá? Quando eu conseguir pesar, aí eu deixo aí na descrição atualizado pra vocês, tá bom? Outra informação que eu tenho é que você pode fazer aqui com espessura número 8. Quando eu faço com espessura número 8, eu não faço essa carreira aqui, ó. Que quando termino o desenho, eu dou uma volta inteira, como se fosse um square, né? Antes de descer aqui na caixa acoplada, tá? Mas na videoaula eu aviso vocês, se vocês estiverem fazendo com espessura número 8, talvez aqui, né, essa carreira aqui não vai ser preciso fazer, porque quando eu faço com espessura número 8, eu até trabalho com a agulha 4,5 a parte de cima, tá bom? Aí com a espessura 8 eu desço a lateral aqui com a espessura 4 e o biquinho de acabamento, que é essa última carreirinha aqui, eu faço com 3,5. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, né, que eu faço aí com espessura número 8, que eu faço troca de agulha, porque o passo a passo que eu fiz dessa caixa acoplada a primeira vez foi com espessura 8, já está desatualizado, tá bom, gente? Já tem uns métodos aqui que eu mudei um pouquinho e eu vim trazer para vocês, tá? Então assista aí no final essa dica também, eu vou deixar sobre troca de agulha, se você vai fazer aí com espessura 8, mas você pode seguir esse passo a passo que eu vou estar dando dica para vocês também, tá bom? Então, eu agradeço aí se você deixar o like, tá bom? No vídeo. E também, gente, quero pedir para vocês me acompanhar aqui nos outros vídeos de vlogs e dicas que eu venho fazendo também. Tem a aba Shorts agora, né? Que eu mostro aí uns vídeos curtos, tá bom? Eu agradeço se vocês continuarem aqui no canal comigo, clicando nos vídeos sugeridos aí no final da tela, tá bom? Vamos para a aula e muito obrigada! Vamos começar a aula. Estou utilizando barbante espessura número 6, agulha 4 milímetros, porque o meu ponto ele é muito apertado, tá bom? Mas você pode usar a agulha 3,5. Esse barbante aqui é a cor pink. Eu vou dar uma laçadinha aqui, tá bom? Vamos fazer uma correntinha, contando já com essa, vamos fazer 15 correntinhas. Então, já conto 2, 3, eu vou fazer um total de 15 correntinhas.
Fiz aqui um cordão com 15 correntinhas. Eu venho aqui bem na primeira, ok? Entro na primeira, fecho com ponto baixíssimo, dou uma puxadinha. É super importante para o acabamento ficar mais bonitinho, gente, você já ir prendendo um pouco aqui, tá? Esse fio da sobra, porque aí aqui no meio vai ficar bem mais bonitinho quando você terminar. Se você já conseguir aqui, ó, ir prendendo esse fio, tá? Então, aqui você faz uma correntinha para dar uma altura, puxa bem, uma altura de um ponto baixo, tá? Entra na alça para pegar uma laçada e agora tira com outra laçada. Agora sim, eu vou considerar aqui, esse aqui o primeiro ponto baixo. Eu fiz uma correntinha e peguei uma laçada e considero esse aqui meu primeiro ponto baixo. Vou preencher aqui, tá? Diretamente aqui, com 40 pontos baixos. Então, com 2, 3, prendendo o fio, eu vou fazer aqui 40 pontos baixos. Pronto, aqui, gente, já fiz, né, 40 pontos altos. Você vai observar aqui, ó, bem no pezinho, você vai ver uma correntinha, tá? Aí você olha bem, você vai ver uma correntinha que é a altura. Você não fecha nela, você fecha na segunda, tá? Aqui é a altura do ponto alto. Você entra e fecha com ponto baixíssimo, tá? Como eu vou fazer troca de cor, então eu já posso cortar e arrematar, mas se você tá fazendo tudo numa única cor, tá bom? Você continua. Então, aqui, ó, é o fio que eu caminhei um pouco, eu posso dar uma puxadinha, tá? E cortar, ok? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, trago pra frente essa laçada, entra aqui, ó, no mesmo lugar, mas um pouquinho mais embaixo, tá? Pra trazer essa laçadinha pra trás, pra eu poder arrematar, ok? Agora, vamos fazer aí a troca de cor. E agora, eu vou trabalhar aqui com a cor rosa bebê, inclusive até uma encomenda, resolvi aí estar gravando pra vocês. Você dá uma olhadinha aqui aonde você fechou, começa no próximo, tá bom? Próximo ponto de base, eu dou uma laçada na agulha, pego mais uma, vejo aonde eu fechei, no próximo eu entro, ok? No pontinho, você pode pegar mais profundo as duas alcinhas ou não, tá bom? Você que vê se dá pra pegar as duas alcinhas. Então, aqui, você tira o ponto alto. Os próximos 2 pontos de base, você vai fazer um ponto alto também. Nós vamos ficar com um grupinho aqui, né, de 3 pontos altos. Na verdade, aqui vai virar um leque, tá bom, gente? Então, mas primeiro você faz um ponto alto, um grupinho aqui, né? Para cada ponto alto, você faz um ponto alto, né? Cada ponto de base, você faz um ponto alto. Então, faço 2 correntinhas, vou voltar no mesmo lugar para fazer mais outro ponto alto, construindo aqui um Vzinho, né? E agora, os próximos 2 pontos de base, vou fazer um ponto alto também. Um aqui e no próximo ponto, outro ponto alto. Construímos, gente, um leque, tá? Ó, um leque com 1, 2, 3 pontos altos que eu separei por 2 correntinhas. Quando eu voltei aqui no mesmo lugar, ele formou aqui o nosso leque, tá? Vou separar por uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo vou fazer um ponto alto. Vamos construir aqui um grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, vamos fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base, tá bom? Vou separar aqui por uma correntinha e vamos fazer agora o leque. Então, uma hora você faz o leque, uma hora você faz o grupinho de 3 pontos altos, que separa aqui por uma correntinha, pulando um ponto de base. Nós vamos ficar com 4 leques, tá? Nas pontas aqui, a gente vai ficar com leque. Então, se já fiz uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, os próximos 3 pontos aqui eu faço ponto alto, um para cada ponto de base. Só que aqui a gente vai fazer o leque, tá? Porque a gente já fez um bloquinho de 3 pontos altos, o próximo é o leque. Então, primeiro 3 pontos altos seguidos, 2 correntinhas. Aí, você tem que voltar no mesmo lugar pra fazer, né, o Vzinho aqui do leque, tá? Então, já fiz um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base, pra formar o leque. Então, aqui mostrando pra vocês,
eu formei um leque, né? Quando eu trabalhei aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo lugar. Leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Então, se eu fiz o leque, o próximo passo aqui é fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Separa por 2 correntinhas, pula um ponto de base, no próximo você faz um bloquinho de 3 pontos altos. Vai fazendo assim até o final, tá bom, gente? Uma hora você faz o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Um bloquinho de 3 pontos altos, uma hora você faz o leque. Então, eu fiz o bloquinho, faço uma correntinha de separação, pulo um ponto e agora eu vou construir o meu leque. Primeiro eu tenho que colocar 3 pontos altos, né? 1, 2, 3, né? Se aqui eu fiz o bloquinho, aqui é o leque, aqui é um bloquinho de 3 pontos altos, próximo é o leque. Então, agora eu faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar para fazer o meu leque, ok? Faço um ponto alto e termino o meu leque colocando um ponto alto para cada ponto alto de base, ficando aqui com 3 pontos altos também. E aqui eu fiz o leque, tá? Então, você vai terminando assim, o próximo aqui é o bloquinho, depois o leque, a gente vai terminar com um bloquinho, fechar com o ponto baixíssimo na altura aqui do ponto alto. Já volto. Então, aqui, gente, ó, fiz uma correntinha, tá bom? Ficou um pontinho para pular e eu fecho na altura aqui do ponto alto com ponto baixíssimo, ok? Então, os 4 lados aqui, ó, ficaram com leque, tá? Separado com um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base. Vamos caminhar aqui até o meio do leque, próximo ponto atravessa as 2 alcinhas, fazendo ponto baixíssimo até o meio do leque, entra no meio do leque também com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui a gente vai fazer um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Então, primeiro você sobe 3 correntinhas para ser a altura do ponto alto. Vamos, né, colocar mais 2 pontos altos, que o nosso leque, ele é um leque de 3 pontos altos que eu separo por 2 correntinhas. Essa carreira é um square simples, tá bom, gente? Onde você encontrar leque, você vai fazer o leque, né? Leque de 3 pontos altos que eu separo por 2 correntinhas. E onde você encontrar o intervalo, esse intervalo aqui que a gente fez uma correntinha, tá? Nos intervalos você faz um bloquinho de 3 pontos altos. Então, encontrou leque, você faz o leque. Então, agora, faz uma correntinha de separação, laça a agulha, nos intervalos você faz bloquinhos de 3 pontos altos. É simples, né? É subsimples essa carreira no square, tá? Nos intervalos, bloquinhos de 3 pontos altos e no leque, né? Você faz leque sobre leque. Nós vamos subir mais uma carreira no mesmo padrão. Então, você fecha com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo no meio do leque, sobe 3 correntinhas, faz leque dentro de leque, tá? E nos intervalos que for construído aqui, nessa carreira, você trabalha o bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou terminar essa carreira e subir mais uma. Voltando aqui com vocês para mostrar que então eu subi aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras, tá bom? Um padrão aí, né, de square simples, conhecido. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo, tá? Próximo ponto tem um detalhinho aqui. Então, você vem caminhando com ponto baixíssimo nesse ponto alto também com ponto baixíssimo. Só que agora você vai, aqui tem 2 correntinhas. Você vai caminhar com ponto baixíssimo segurando a segunda correntinha. Então, você pula a primeira, na segunda correntinha que você entra e prende com ponto baixíssimo, pulando a primeira, para ele ficar bem mais rente aqui, caminhado com ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar somente este lado aqui do trabalho, tá bom? O que a gente fizer aqui, você vai ter que depois cortar a linha e fazer do outro lado também, tá? Mas eu vou dar uma explicação para vocês, não se preocupe. Então, aqui nós vamos trabalhar somente esse lado. Você prendeu o ponto baixíssimo na segunda correntinha mais perto aqui da lateral. Vamos estar subindo aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Que agora é trabalho de idas e voltas, tá? Vira o trabalho do avesso. Nesse primeiro aqui, intervalo, você vai colocar 3 pontos altos.
vamos fazer um bloquinho, tá bom? De 3 pontos altos nesse intervalo. Feito aqui o bloquinho, ó, observa que, né, ficou um intervalinho vazio aqui, porque aqui tem como se fosse 3 pontos altos, que é do leque. Então, vai sempre ser assim, uma hora 3 pontos altos, uma hora o intervalo. Próxima carreira, nós vamos construir aqui 3 pontos altos, né? O que tiver desse lado, gente, tem que terminar igual do outro, tá bom? Então, aqui, eu fiz 3 pontos altos, vou separar aqui 2 correntinhas, que agora a separação é por 2 correntinhas. Vamos fazer uma sequência aqui de 7 pontos altos. Vamos colocar 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui, preencher esse grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui você vai colocando 2 pontos altos. Toda vez que a gente for fazer um aumento, né, para fazer o nosso desenho, a gente trabalha somente com 2 pontos altos. E aqui, grupinho de 3 pontos altos, você faz ele, né, ponto alto sobre ponto alto. Vamos construir aqui 7 pontos altos. Então, nesse intervalo aqui, você também faz 2 pontos altos, que toda vez que a gente for aumentar o nosso desenho, é sempre com 2 pontos altos, tá? Então, aqui ficou um total de 7 pontos altos. Eu vou separar 2 correntinhas, que agora a gente trabalha com 2 correntinhas de separação. Vamos terminar igual começou aqui. Nesse intervalo, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, e nós vamos prender o fio na correntinha, tá bom? Então, tem 2 correntinhas que é do leque, você tenta, ela tá meio atravessado, mas você tenta prender aqui na correntinha que tá mais perto aqui da sua lateral. E aí, você faz um ponto alto, não muito alongado, tá bom? Faz um ponto alto mais baixinho. Então, ficou aqui assim, intervalo aqui nas pontas, bloquinho de 3 pontos altos, né? E uma sequência aqui de 7 pontos altos. Agora, aqui é um intervalo, então, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, vira o seu trabalho, ok? Então, aqui já tenho, considero um ponto alto. Dentro desse aqui, eu coloco 2 pontos altos, que com as correntinhas fica um grupinho de 3 pontos altos, tá bom, gente? Então, aqui no começo, fica um grupinho de 1, 2, 3 pontos altos. Então, uma hora vai ser intervalo, uma hora vai ser um grupinho de 3 pontos altos. Vamos aqui fazer aumento no nosso desenho, né? Vamos construir uma sequência de 11 pontos altos. Você separa aqui por 2 correntinhas. Nesse intervalo, você coloca 2 pontos altos. Somente 2 pontos altos, preenche aqui de ponto alto. Preenchi aqui de ponto alto. E nesse outro intervalo, a gente também trabalha 2 pontos altos, construindo aqui, gente, uma sequência, tá bom? No nosso desenho de 11 pontos altos. E agora, a gente termina como começou, fazendo aqui 2 correntinhas de separação, né? Pulo o bloquinho, e nesse intervalo, nós vamos fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Primeiro, você põe 2 pontos altos, porque o seu último, você tem que prender na correntinha, tá? Então, você conta aqui na correntinha 1, 2, 3, e no terceiro você prende, não faz um ponto muito alongado, tá? Faz ele um pouquinho mais baixinho. Um ponto alto, seu terceiro ponto alto, você tem que prender na correntinha. Então, toda vez que tiver um intervalo, né, você prende aí na terceira correntinha subindo ponto alto, tá bom? Então, ficou assim, né? Bloquinho de 3 pontos altos, um intervalo e uma sequência de 11 pontos altos. E agora, gente, como a gente tem aqui na ponta um bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai fazer um intervalo. Sobe 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vira o trabalho. E vamos aqui fazer uma sequência de pontos altos. O Tom já ia pular aqui, eu tive que parar, né? Então, aqui eu fiz uma sequência de 5 correntinhas. Vamos fazer aqui uma sequência, gente, de 15 pontos altos. Então, subi aqui 5 correntinhas. Nesse intervalo, a gente coloca 2 pontos altos, tá bom? Aí, a gente vai preencher todos esses pontos aqui com ponto alto e também colocar 2 pontos altos aqui, ó. A gente também vai colocar aqui que vai dar uma contagem de 15 pontos altos. Irei fazer
Pronto, já fiz aqui uma sequência de 15 pontos altos. Nesse intervalo eu coloquei dois pontos altos. E nesse outro aqui, 2 pontos altos. Então, ficou aqui uma sequência, né, de 15 pontos altos. Separa aqui por 2 correntinhas e vamos fazer o nosso intervalo vazio aqui como no começo, tá bom? E aí, você pula 2 pontos altos. No terceiro aqui na correntinha, na terceira correntinha, você faz um ponto alto não muito alongado, ok? Agora, nós vamos começar aqui a diminuir o nosso desenho, tá bom? Se a gente vem aumentando, né, 2 pontos altos, agora a sequência é sempre diminuindo 2 pontos altos, até fechar. E o que você tá fazendo aqui, gente, depois você vai ter que fazer aqui, né, do outro lado também. Aí, você pode voltar e assistir a aula, ou você pode, olhando o desenho aqui, você consegue reproduzir do outro lado, tá bom? Agora, vamos começar a diminuir o nosso desenho. E agora, a gente vai aqui, né, construir um bloquinho de 3 pontos altos, sobe 3 correntinhas, vira o seu trabalho, coloca 2 pontos altos aqui. Vamos começar a reduzir, né, fechar o nosso desenho. Então, a gente sempre vai aqui, né, fez o bloquinho de 3 pontos altos, faz 2 correntinhas. E toda vez que a gente for reduzir o desenho, a gente pula 2 pontos, tá? Pula 1, 2 e no terceiro a gente começa a fazer uma sequência de pontos altos, parando aqui, gente, 2 antes também, tá bom? Nós vamos construir essa carreira aqui, onde vai ter uma sequência de 11 pontos altos. Você parando 2 pontos antes, vai dar a sequência aí de 11 pontos altos. Irei fazer. Então, aqui eu fiz 11 pontos altos, ficou faltando 2, como a gente pulou 2 aqui no final a gente também deixa de fazer 2. Fiz 2 correntinhas de separação e faço o meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. E o meu último ponto eu prendo na terceira correntinha, tá bom? Com ponto alto não muito alongado. Faço aqui, gente, ó, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, viro o trabalho, porque era bloquinho de 3 pontos altos, agora vai virar um intervalo, ok? Então, nesse intervalo aqui, a gente preenche com 3 pontos altos. Nós vamos fazer, né, a redução também. E nesse bloquinho, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas. A sequência aqui, nós vamos pular 2 pontos de base. No terceiro, a gente faz um ponto alto, tá bom? Vamos fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos, que é essa carreira aqui, ó, 7 pontos altos, tá? Parando 2 antes que a sequência de 7 pontos altos. Aí, você já dá uma olhadinha, tá bom, gente? Se você é inscrito aqui no canal, se você já deixou o seu like, tá bom? E ativa também o sininho, que é para não perder aí nenhum vídeo quando eu postar, tá? Aqui no canal já tem bastante passo a passo. E também tem playlist de vlogs e dicas, onde eu mostro as peças, falo quanto que eu vendi. E quando tem alguma alteração em algum passo a passo, né, que eu mudei alguma coisa, eu também sempre venho fazendo um vlog. Então, agradeço se você puder aí acompanhar também os meus vídeos curtos, tá? Então, aqui, gente, ficou uma sequência de 7 pontos altos. E eu deixei de fazer 2 pontos, né? E aqui também deixei 2 pontos de fazer. Estamos reduzindo o desenho. 2 correntinhas, como aqui do outro lado fizemos um bloquinho de 3 pontos altos, tem que fazer a mesma coisa do outro lado. 3 pontos altos, 2 correntinhas e vamos terminar com o intervalo vazio, prendendo aqui na altura do ponto alto. Desculpa aí, a porta prendeu, bateu o vento bateu a porta, gente. Tô atrapalhada aqui. Então, agora, a gente vai também reduzir nesses pontos. Aqui é um intervalo vazio, você sobe 3 correntinhas, vira o seu trabalho. Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente tem que depois fazer do outro lado, tá? Aqui no começo do intervalo, vamos ser, né, vai ser o nosso bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Nesse outro intervalo, outro bloquinho de 3 pontos altos, ok? 2 correntinhas. E aqui, gente, vamos pular 2, tá? Começar aqui. E também vai sobrar 2 do outro lado. Vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos, ok?
Estamos quase terminando o desenho, tá? Aqui nós estamos construindo essa carreirinha aqui, ó. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e termina aqui bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto. Então, aqui já preenchi com bloquinhos de 3 pontos altos. Observa, gente, que essa carreira aqui, ó, ficou todo bloquinho de 3 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos, né? Mas ainda não terminamos, porque a gente só termina com intervalo vazio. Então, a gente sobe mais uma carreira aqui, e no padrão, né, conhecido, que faz aqui 3, 5, correntinha, 3, 5, tô contando aqui. 5 correntinhas e vem preenchendo os intervalos com bloquinho de 3 pontos altos. E aí sim a gente terminou o desenho, tá bom? Então eu vou seguir, desculpa, gente, eu vou seguir aqui 2 correntinhas de separação, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos e termino aqui do outro lado também com intervalo vazio. Então, terminei a carreira, tá bom, gente? Só termina o desenho quando os dois lados fica com intervalo vazio. E aqui tem 4 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Assim terminou o desenho, tá bom? Então, outro detalhe bem importante. Na hora que você terminar o desenho, você vai observar que você está do lado avesso, tá? Então, terminei aqui com os dois lados, né, vazios. Você está do lado avesso. Bom, isso é um detalhe importante. Aqui eu faço uma correntinha, posso cortar a linha, vou mostrar para vocês como que começa do outro lado, mas você olhando o desenho aqui, você consegue reproduzir do outro lado e também você pode voltar à aula, tá bom? Então agora, gente, vamos iniciar o outro lado, tá bom? Vou mostrar para vocês, dar o pontapé inicial. A gente vai fazer o mesmo desenho do outro lado. O importante agora é você observar se você está do lado direito do trabalho, tá? Então, aqui do lado direito para você, aqui tá as pontas, né, dos leques. Você vai prender o seu fio. Aqui tem um bloquinho de 3 pontos altos do leque. Prende na primeira correntinha perto, mais perto aqui da lateral. Você entra e amarra para ficar bem mais rente aqui, tá bom? Então, aqui você amarra o seu fio. Ok? Entra novamente. Deixa o Tom passar aqui. Deixa eu dar uma ajudinha para ele passar logo. Então, aqui amarrei o fio, né? Na segunda correntinha, mais perto aqui, ó, do leque, né? Descer na lateral. Entro novamente e vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se você observar, né? A gente vai estar fazendo essa carreira aqui, né? Aqui é a parte do square onde tá aqui o nosso centro, né? Então, amarramos o fio, começamos com intervalo vazio, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 7 pontos altos, outro bloquinho vazio, tá bom? Bloquinho de 3 pontos altos, termina com outro intervalo vazio. Então, é só você olhar a carreira embaixo, você vai saber que aqui você tem que fazer 3 pontos altos, né? E a gente separa aqui por 2 correntinhas, tá? E aqui a gente já começa a fazer o nosso desenho. Nós estamos nessa parte aqui, então nós vamos fazer essa que tem uma sequência de 7 pontos altos. Então, olhando assim o desenho de baixo, você consegue, tá bom? Então, como você faz 7 pontos altos aqui, você trabalha sempre aumentando 2, né? Que você vai fazendo os seus aumentos. E ponto alto sobre ponto alto aqui, ok? Só vou mostrar mais um pouquinho, depois vocês terminam e eu volto, né? Eu volto com vocês quando terminar o desenho, na parte que as pontas fica intervalo vazio, tá bom? Então, aqui é uma sequência de 7 pontos altos. Tá bom? Então, igual do outro lado, 7 pontos altos. Vou separar por 2 correntinhas. Bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas e mostrar para vocês, né, que a gente começou com intervalo vazio, vamos também fazer aqui, mas aqui em especial, né, você vai prender na segunda correntinha, mais perto aqui da lateral, você prende nessa segunda correntinha do leque, tá? Com ponto alto não muito alongado. Então, a gente reproduziu, né, do desenho, essa carreira aqui. Aí, você olha, a próxima é essa, tá bom? Que vai ter que fazer 11 pontos altos. E assim você vai subindo, gente. Na lateral aqui é um bloquinho vazio, então você vai fazer a próxima carreira, 3 correntinhas. Você vem trabalhando aqui o ponto
o grupinho de 3 pontos altos, tá? Acho que já deu para entender. Você olhando o desenho de baixo, você consegue reproduzir o de cima. 2 correntinhas nos intervalos aqui das laterais. Você vai colocar 2 pontos altos, que agora você vai fazer uma sequência de 11 pontos altos. Então, voltando aqui com vocês, eu fiz uma sequência aqui de 11 pontos altos, construí um intervalo vazio e fiz o nosso grupinho de 3 pontos altos, eu prendi na terceira correntinha, tá bom? Então, eu repeti aqui essa carreira, aí você olha a próxima carreira de 15 pontos altos, depois você começa a reduzir o desenho. Ele só termina, gente, o desenho só termina, tá? Com um intervalo vazio em cima e você ficando com 4 bloquinhos aqui na lateral. Então, eu vou subindo, o padrão aí, olhando embaixo, você consegue reproduzir e já volto com vocês. Aqui, gente, voltando com vocês, eu terminei o outro lado, só termina quando eu faço aqui o intervalo vazio, tá? E fica aqui com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu estou fazendo com a espessura 6, então eu subo mais uma carreira contornando todo ele, onde nas pontas eu faço um leque, tá? Quando eu estou trabalhando, agora uma dica se você tá fazendo com barbante espessura número 8. Quando eu estou fazendo com barbante espessura número 8, eu não faço essa volta, né, toda antes de começar a descer na caixa acoplada, porque já fica um tamanho maior, tá? Falando em tamanho, ficou aqui, tá aqui pra mim, na minha tensão de ponto, com espessura 6 e trabalhando com 4 milímetros. Ficou aqui, ó, 33 centímetros de comprimento e de largura tá dando quase 15, tá? Dá 14 centímetros e meio. Então, quando eu faço aqui a caixa acoplada com agulha espessura número 6, eu sinto a necessidade, gente, de fazer mais uma carreira contornando o square, é o que muda, tá bom? Quando eu faço com espessura número 8, eu já passo para a próxima etapa, eu não faço essa daqui, tá? Onde eu já começo a descer na caixa acoplada. Então, aqui, gente, caso aí, né, o seu esteja pequeno ainda em cima, você faz assim, uma correntinha, solta, pega aqui essa laçada, só para entrar um pouquinho mais para cá no ponto. E aqui nos 4 lados, você vai construir um leque, tá? Então, aí você sobe 3 correntinhas, põe aqui mais 2 pontos altos, é um leque simples de 3 pontos altos, que eu separo por 2 correntinhas. Então, os 4 lados vão receber o leque, e toda a extensão aqui a gente trabalha bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, aqui nas pontas a gente faz leque de 3 pontos altos, isso porque eu estou trabalhando com a espessura 6, tá bom? Se eu estivesse trabalhando com a espessura 8, essa carreira aqui eu não faço. Lá, faço aqui, gente, ó, 2 correntinhas e nos intervalos aqui, tá? Desse aqui, ó, eu pulo todo o leque, tá? E venho trabalhar no intervalo. Não faço aqui, tá? Então, aqui na lateral, você vai fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, que eu separo aqui por 2 correntinhas, tá bom? Então, aí você dá uma olhadinha, né? Se você estiver fazendo com espessura número 8, talvez essa carreirinha aqui, você pode estar pulando. Essa é a vantagem de um barbante um pouco mais grosso, né, gente? Você ganha tempo, né? Ganha tempo aí, né? Fica mais pesado o trabalho, mas aí você ganha tempo, tá bom? E quando eu tô trabalhando com espessura número 8, eu também uso a agulha 4,5, tá? Porque meu ponto é apertado. Tanto que esse aqui é a espessura 6 e eu tô trabalhando com a 4, tá? Então, aqui, gente, só para mostrar para vocês, vem conversando. Você vem assim na lateral, fazendo bloquinho de 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas. Porque quando você chegar nessa parte do leque, você não faz aqui, tá bom? Só para mostrar para vocês, você já vem direto aqui no intervalo mesmo, tá? Da correntinha. Faz 3 pontos altos, tá bom? Então, é isso. Separa por 2 correntinhas. Quando você estiver chegando aqui, você também pula diretamente para cá. Tá bom? Aqui dentro do meio do leque aqui, ó, não é pra fazer. Você vem daqui, já pula pra cá. E vai descendo assim, tá bom? Com bloquinhos de 3 pontos altos. Lembra que os 4 lados, tá? Os 4 lados aqui, você tem que fazer o leque. E eu já venho fechar a carreira com vocês. Então, voltando aqui, gente, só pra fechar a carreira com vocês, na altura do ponto alto aqui, tá? Com ponto baixíssimo.
Então, o que que eu fiz aqui? Dei uma volta simples, fazendo aqui bloquinhos de 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas e fazendo um leque, ó, nos 4 lados aqui tem leque. Aí eu consigo um pouquinho mais de largura e de comprimento também, tá bom, gente? Fazendo isso aqui. Agora, a gente vai começar, né, a descer mais reto e nós não vamos fazer o leque, tá? Quando eu tô trabalhando com espessura 8, eu não faço essa carreira, já passo para essa que eu vou explicar aqui. Então, aqui dentro do leque eu caminhei com ponto baixíssimo, entro no meio do leque também com ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntinhas e coloco mais 3 pontos altos, tá? Com as correntinhas, fica aí um total de 4 pontos altos. Então, onde você encontrar o leque, aqui, tá? Só no leque. Então, por 4 vezes, né? Porque são as pontas. Onde você encontrar leque, você vai fazer bloquinhos de 4 pontos altos, tá? E nos demais, todo o trabalho, você separa aqui por 2 correntinhas e vem fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Então, assim, só vai ter 4 pontos altos, tá bom, gente? Não esquece. Só vai ter aí 4 pontos altos, as pontas, aonde você for trabalhar dentro do leque, você não esquece, tá bom? De colocar aí 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, você faz só onde tem leque, tá? Os demais aqui, ó, todos eles você trabalha 1, 2, 3 pontos altos, tá? É simples e fácil. Vou seguir a carreira fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, e quando eu encontrar o leque, ao invés de fazer aí, né, ao invés de fazer 3, aí eu faço 4 pontos altos dentro do leque. Vou seguir a carreira assim e já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, gente, já vou fechar aqui a carreira, tá bom? Já fiz 2 correntinhas e fecho na altura do ponto alto com ponto baixíssimo. Aí você dá uma olhadinha, né, se os 4 lados aqui do seu trabalho, onde tinha o leque, se você colocou 4 pontos altos. Os demais aqui, eu trabalhei 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Agora é trabalho de repetição, tá bom, gente? Aqui é onde fechou, você sobe 3, né, correntinhas, e nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por 2 correntinhas. E assim, você pode aí subir quantas carreiras você quiser, fazer as trocas de cor que você quiser. Eu tenho um padrão assim, eu subo 4 carreiras nesse ponto aqui, né, ponto alto sobre ponto alto. Essa aqui já considero 1, 2, eu subo 4 carreiras e troco de cor, tá? Mas você pode estar fazendo aí, né, do jeito que você achar melhor. Subir quantas carreiras você achar melhor. Eu faço capa de caixa acoplada curtinha, já tá padronizada aí há alguns anos, né, nos meus canais de vendas, aonde eu subo aqui 4 carreiras, né, trabalhando ponto alto sobre ponto alto dos bloquinhos, tá? Depois eu faço 3 carreiras na cor, que geralmente eu iniciei aqui, eu termino 3 carreiras de bloquinhos e faço o biquinho de acabamento. Então, aqui, nesse padrão, você vai subindo quantas carreiras você desejar, tá? Eu vou subir 4 carreiras assim, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, fechando aqui com ponto baixíssimo, né? Subindo 3 correntinhas e voltando, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho, né, 2 carreiras prontas. Vou subir mais 2 e venho mostrar para vocês como que eu faço a troca de cor. E para mostrar para vocês, subi aqui um total de 1, 2, 3, 4 carreiras nesse padrão, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Já cortei a linha aqui, vou puxar essa linha para trás. Lembrando aí, né, gente, que quando eu estou trabalhando com espessura 8, essa carreira aqui do leque eu não faço, tá? Eu já passo para essa aqui, né, desses intervalos vazios que tem na ponta, eu já passo para essa aqui, quantidade de 4 carreiras, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa do leque é mais quando eu trabalho com espessura número 6, tá bom? Então, aqui eu já vou, né, estar rematando depois, vou começar aqui do outro lado, e eu troco, gente, de agulha, tá? Meus trabalhos aí eu venho trocando de agulha, porque eu quero que ela fique mais estreitinha na parte de baixo.
Então, quando eu vou fazer a barrinha, que eu subo agora 3 carreiras nesse mesmo padrão, mas agora na cor pink, tá? Vou subir 3 carreiras, mas eu vou trocar de agulha, porque eu quero que ela dê uma fechada na caixa acoplada. Ou eu faço assim as 3 carreiras, tá bom, gente? Ou na última carreira do bico do acabamento eu troco para agulha 3,5. Inclusive, até quando eu estou trabalhando com o barbante 8, o meu bico de acabamento, a última carreira, eu troco para agulha 3,5. Mas você pode estar fazendo ela todinha numa espessura só, tá? Então, aqui eu dou uma laçadinha e venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. É igualzinho que a gente acabou de fazer, o que muda somente a cor. E no meu caso aqui, eu gosto de fazer essa barrinha mais estreitinha, então eu troco para agulha 3,5, tá bom? E nos demais é separar 2 correntinhas e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou estar fazendo aqui, né, 3 carreiras nesta cor e venho fazer o bico de acabamento com vocês, tá bom? Então não tem segredo, só troquei a cor e a agulha para ela dar uma estreitada na caixa e vou estar subindo 3 carreiras. Voltando aqui com vocês, gente, subi aqui 3 carreiras na cor pink, mesmo padrão. Então, se você trabalha aqui somente uma cor, né? Então, aí você sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Quando me pedem de uma cor só, eu subo 7 carreiras assim, ponto alto sobre ponto alto, depois eu venho com o biquinho simples de acabamento, tá? O nosso biquinho, mesmo quando eu estou fazendo com a barbante espessura número 8, eu troco com a agulha 3,5 para ele ficar mais apertadinho nessa última carreira. Então, aqui, gente, eu mudei, né, passo a passo, então eu vim trazer para vocês também essa parte. Eu tô fazendo assim agora, eu faço uma correntinha, solto da agulha, entro no intervalo para puxar essa alcinha para trás, tá bom? Se você ver meu outro passo a passo ensinando esse aqui com espessura 8, tem um pouco de diferença aqui, tá? É um passo a passo antigo, de uns 2 anos atrás, e cada ano a gente muda um pouquinho, né? Então, vou fazer aqui de novo, fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, solto a linha, entro aqui, pego essa alcinha puxando para trás, passo uma correntinha para simular aqui um ponto baixo. E agora eu faço aqui, gente, ó, uma correntinha somente, tá? Se você quiser aqui fazer 2, fique à vontade, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha, mais uma, no total 2, no intervalo. Aqui é o bloquinho de 4 pontos altos, eu já passo aqui pro intervalo para fazer o leque. O leque, ele é aqui, de 3 pontos altos. E o meio do leque eu faço somente uma correntinha também. Você pode fazer 2, tá bom, gente? Mas a caixa acoplada, ela é mais estreita embaixo. Então, quando eu vou fazer caixa acoplada, o meu leque no bico de acabamento, eu uso somente uma correntinha, tá? E aqui eu faço uma correntinha, se você achar que tem que ser 2, fique à vontade. Prendo aqui no intervalo com ponto baixo, uma correntinha e já faço o leque aqui novamente. Então, uma hora você vai fazer o leque, né, de 3 pontos altos, que eu separo aqui meu leque por uma correntinha só, que é para ele poder ficar mais estreito e prender mais bonitinho na caixa acoplada, né? Então, eu faço um leque de 3 pontos altos, que eu separo por uma correntinha, faço uma correntinha e prendo no intervalo com ponto baixo. Uma correntinha e repito o meu leque aqui. Então, segue o trabalho assim, tá bom, gente? Fazendo um leque de 3 pontos altos separado por uma correntinha e de um leque pro outro separo por uma correntinha, prendendo com ponto baixo no intervalo. Uma hora o leque, uma hora você prende com ponto baixo. E eu venho aqui mostrar pra vocês como a gente vai fechar aqui a carreira, tá bom? Venho aqui mostrar como é que a gente vai fechar a carreira. Então, aqui, gente, chegando no final, tá bom? Eu vim separando por uma correntinha aqui, pra você pode ser que seja 2, tá? Então, eu já fiz aqui uma correntinha e vou fechar aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez, laçando esse intervalo, você entra e já pode estar aqui, né? Fechando com ponto baixíssimo, jogando a linha aqui pra trás e arrematar o seu trabalho, tá? Terminamos, eu vou aqui arrematar e abrir a câmera para mostrar para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha aí, se não esqueceu de deixar o like. E assim ficou, gente, a caixa acoplada. Espero que vocês tenham gostado da videoaula,
bom? Que posso estar fazendo aí para enfeitar o celular, para vender, tá? Que tenho ótimas vendas desse modelo. Faça aqui também, né, o joguinho do banheiro, a tampa do vaso e o tapete. Vou estar fazendo porta-papel higiênico, em breve vai estar aí para vocês, tá bom? O tapete U eu vou fazer só aí se tiver bastante comentário, tá? Beijo para todos e tchau, tchau!